Todo mês de agosto, a gente seleciona um tema, escolhe um tema, discute em diretoria. É lógico, né? Também é fruto do nosso trabalho ao longo do ano com outras entidades sindicais também, né? Tanto federação, confederação e centrais sindicais. E de um tempo para cá, de uns 2 anos, as centrais sindicais, né, que eu participo, a nova central sindical, o presidente Moacir, elencou o tema da pessoa com deficiência, do trabalho da pessoa com deficiência, como um assunto a ser pautado e discutido, né? Uhum. Então, em confederações e federações está sendo muito comum esse assunto, né? Então, por conta disso, escolhemos esse tema da dignidade da pessoa com deficiência para discutir com a nossa categoria, bem como para inserirmos nesse assunto com a sociedade, né? Então, o nosso mês de formação sindical vai ter a nossa atividade basicamente amanhã, no dia 28, né? Estamos falando no dia 28 e vamos contar com a participação de diversos sindicalistas que vão ver os temas que serão abordados. E o professor Josemar Araújo é um dos palestrantes, né? Porque a gente precisa conhecer melhor esse assunto, né? Eu quero trazer esse assunto para discutir com a nossa categoria. Embora aqui a nossa realidade é de servidores públicos, servidores comissionados, servidores estáveis, terceirizados, e a gente precisa entender um pouco melhor como que é essa realidade do nosso trabalhador deficiente. Então, o doutor Josemar vai estar nos dando essa assessoria para uma melhor compreensão, para, compreendendo, saber interferir melhor nesse assunto e auxiliar os nossos trabalhadores que tenham deficiência. Pessoal, está conosco uma pessoa que eu tenho admirado muito nos últimos meses, né? Eu conheci o doutor Marco da Costa no movimento sindical. Foi lá no movimento sindical que eu o encontrei, no evento da nova central sindical, o presidente Luizinho, e lá com o povo, lá com os trabalhadores, estava o doutor Marco da Costa defendendo as bandeiras das pessoas, os direitos das pessoas com deficiência. E de lá, então, o doutor Marco da Costa, passei a admirar muito o seu trabalho. Tenho acompanhado como que a sua equipe viaja pelo Estado, sabe, nos rincões do Estado, para falar, para dar uma palavra de incentivo, um ânimo, e também as políticas públicas concretas, relevantes, mudando a vida desse segmento da população tão carente. Então, eu quero dizer o seguinte: no dia que eu encontrei com o Dr. Marco da Costa, o secretário de Estado, e fiz o convite para ele, estava presente comigo 2 diretores da nova central, o diretor Maurício Nespeca, também o nosso diretor Sérgio. O deputado Marco da Costa aceitou imediatamente o nosso convite. Secretário Marco da Costa aceitou imediatamente o nosso convite, porque queria falar para os trabalhadores aqui da Assembleia Legislativa. Isso muito me honrou. Fiquei muito feliz. E, secretário Marco, aqui presente tem lideranças sindicais aqui do nosso estado, também de federação, e também o nosso pesquisador, Josemar Araújo, que também é um grande intelectual e militante no assunto, e estamos todos aqui animados para poder te ouvir. Então, a palavra é sua e muito obrigado pela visita. Boa tarde. Boa tarde. Presidente Felipe, eu agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui. Eu, como advogado, 40 anos de advocacia, completo o ano que vem, afastado hoje da advocacia por causa do cargo que ocupo. Eu tive a oportunidade, algumas vezes, de advogar para sindicatos e associações de servidores públicos. Isso me orgulha muito. E quando sou chamado para falar sobre pessoa com deficiência, sobre a causa, isso também me alegra, porque é um tema que está cada vez mais presente, né, nos espaços de discussão. Isso é muito importante. Sempre digo que a sociedade começa a perceber que
que, na verdade, a deficiência é inerente à condição do ser humano. Não há ser humano que não seja deficiente, né? Todos nós temos as nossas deficiências. Só que, às vezes, ela ocupa uma tal dimensão que, em face de barreiras que o professor Gilmar comentou, que a sociedade própria coloca, né, por não ter compreendido, e esse é um processo que começa a ser revertido, a importância de que os espaços, os serviços sejam destinados a todas as pessoas, né? Eu digo, quando eu construo uma casa, se eu colocar uma porta de 90 centímetros, o custo na construção não muda nada, é rigorosamente igual. Só que com uma porta de 90 centímetros, eu vou poder utilizar uma cadeira de roda. No meu caso, eu sofri um acidente, eu sou amputado, né? E durante muito tempo eu usei cadeira de roda. Meu pai foi jogador de futebol, jogou no Juventus. E meu pai hoje, com 85 anos de idade, ele usa cadeira de roda. O Pelé, antes de falecer, durante os seus últimos anos de vida, ele usava cadeira de roda, né? O maior atleta da história. Eu tenho amigos que usam cadeira de roda, né? E eu quero que tenho vizinhos, e eu quero que todos eles frequentem a minha casa. Eu não quero restringir o acesso à minha casa, porque a porta tem 70 e não 90 centímetros. Né? Então, é um processo de evolução. Eu afirmo com muita segurança que nós evoluímos muito quanto sociedade. Hoje, a presença num debate como esse é uma demonstração disso. E nós precisamos enaltecer os avanços que nós tivemos, porque certamente foram avanços conquistados com muita luta, e é evidente que nós temos que reconhecer que falta muito avançar também, né? Então, a Secretaria de Estado dos Direitos de Pessoa com Deficiência tem atuado, procurado atuar sobre as diversas vertentes ligadas ao tema, e são muitas, né? Porque o ser humano é múltiplo, né? E a gente procura atender a demanda sobre diversas vertentes da pessoa com deficiência, agora do autista, que no Brasil é equiparado por lei à pessoa com deficiência, e não só da pessoa com deficiência, mas dos seus familiares, especialmente das suas mães, que, num país ainda, infelizmente, muito machista, quando o casal descobre que vai ter uma criança com deficiência, principalmente deficiência intelectual, não é um raro o pai sair de casa e deixar o filho para a mãe cuidar, e a mãe ter que trabalhar, se preocupar em colocar comida para dentro de casa, chega à noite, ter que limpar a casa, cuidar da criança, e de madrugada ainda ela, muitas vezes, se depara com uma crise da criança, que era ter que cuidar de madrugada e acalmar a criança. Imagine a situação dessa mãe, não raras vezes sozinha. Então, a gente tem preocupação também com a família. A LESP tem sido uma grande parceira, a Assembleia Legislativa tem aprovado leis, essa semana saíram 2 leis, né? Uma tratando a obrigação dos shoppings criarem salas de acomodação sensorial para autistas, né? E a outra que diz respeito à ambientação da criança na sala de aula, na escola, né? Por exemplo, determinando que os avisos sonoros sejam com sons que não prejudiquem uma criança autista. Então, só um avanço. Eu lembro que o país, nós talvez, se não for o único, um dos poucos países do mundo que no passado distante, graças a Deus muito distante, década de 30, nós tivemos na nossa Constituição a eugenia como valor da nossa educação. Eugenia é a ideia do corpo perfeito, da raça pura, né? E nós tivemos na Constituição de 34 a eugenia expressamente mencionada como valor da nossa educação, ou seja, só quem fosse de uma raça pura podia entrar dentro da sala de aula. Olha que coisa, né? Graças a Deus faz bastante tempo. E aí nós fomos evoluindo na legislação federal e na legislação estadual. A lei de cotas, por exemplo, mencionada pelo professor Josemar, é um exemplo disso, né? E eu, como advogado, um pouco antes de assumir a secretaria, eu estava defendendo a lei de cotas no Supremo, porque havia empresas que pretendiam restringir
aplicação do percentual da lei de cotas à sua parte administrativa, sobre justificativa de que a atividade fim dela, eram empresas aeroportuárias, a atividade fim, não poderia contar com uma pessoa com deficiência. Como diz a empresa, como é que eu colocaria uma pessoa com deficiência, por exemplo, numa pista, para ficar controlando a chegada do avião? Que para nós é um enorme equívoco, porque depende da deficiência, né? Quando eu contrato profissional, eu não vou oferecer meu serviço no mercado para ser tradutor de mandarim. Eu não conheço mandarim, né? Então, cada pessoa tem as suas qualidades, as suas virtudes, o seu potencial de desempenho e as suas dificuldades. Então, dizer que nenhuma pessoa com deficiência possa estar numa pista ou num porto é, evidentemente, para dizer o mínimo, um enorme equívoco. E o Supremo acabou afastando essa discussão estava no TST. E eu acompanhei durante um tempo, mas eu assumi a secretaria, eu tive que me afastar. Mas eu estava defendendo exatamente isso. Teve uma discussão no Supremo recente também, que eu confesso agora de memória, mas eu atuei, eu acho que era ligado à lei de cotas também, mas enfim. E o Judiciário cumprindo o papel dele de garantir a efetivação desses direitos, não permitir que houvesse nenhum tipo de retrocesso em relação a esses direitos. Ainda recentemente, essa casa também aprovou uma lei de cotas, faz 15, 20 dias atrás, para cotas para universidades e cursos técnicos, né? De acesso às universidades e aos cursos técnicos, cotas para pessoa com deficiência. Isso faz 15 dias atrás. Nós temos o programa da emprego na Secretaria, também pautado uma lei, foi aprovada nessa casa, se não me engano, em 2003, promulgada pelo governador Tarcísio, sobre emprego apoiado, né? Então, nós temos uma política na Secretaria de há anos, onde nós temos polos de empregabilidade, são 18 polos espalhados pelo Estado. Quando a pessoa com deficiência comparece, nós acolhemos, recebemos currículo, ajudamos aquele que não tem currículo a elaborar, damos orientação vocacional para quem ainda está decidindo o que quer fazer em termos de atividade profissional, oferecemos sem nenhum custo o laudo capacitador para demonstração pela empresa que o contratar, de complementar a lei de cotas, mas também dialogamos com as empresas. Então, nós vamos, uma busca ativa, a gente vai até as empresas, conversamos com as empresas, quebramos preconceitos, que não são raros, demonstrando que a empresa pode contratar um profissional, desde que não tenha barreiras, mostramos quais são as barreiras, não só na teoria, mas na prática dentro da empresa, damos uma assessoria sem custo para a empresa que derrubar barreiras. Não é raro, nós estamos numa empresa procurando uma vaga e saímos lá com mais de 20 vagas, isso acontece, porque como a sociedade como um todo, a gente depara com recursos humanos também com algumas ideias pré-concebidas de que a pessoa com determinado tipo de deficiência não pode assumir um determinado tipo de função. E isso, não raras vezes, é um equívoco absoluto. Então, a gente dialoga com a empresa e, pela metodologia do emprego apoiado, que foi nessa lei de 2003, nós acompanhamos o empregado durante um tempo dentro da empresa. Essa é uma metodologia que vem da Europa, onde, durante um tempo, nós acompanhamos, continuamos dialogando com recursos humanos, continuando dialogando com a gestão da empresa, com os funcionários da empresa, e com isso, o resultado tem sido o índice de rotatividade extremamente baixo. É muito raro a empresa demitir um funcionário, uma pessoa com deficiência, a partir dessa metodologia, porque ela percebe que a pessoa com deficiência é um profissional como qualquer outro, qualificado, e que pode ajudar ela no crescimento da empresa. Aliás, quando nós identificamos a vaga, e identificamos o profissional que possa cumprir aquelas atividades desejadas para a empresa, nós fazemos o encaminhamento, fazemos a ponte, e nós não informamos qual é a deficiência daquela pessoa. Porque nós dialogamos com a empresa, e a empresa percebe que ela não está contratando a deficiência, ela está contratando o ser humano, o profissional. Então, nós nem
falamos para a empresa, nós sabemos dentro da empresa quais são as barreiras, conseguimos quebrar as barreiras, fazer com que o profissional, independente da natureza da sua deficiência, esse profissional possa se aproveitar na empresa, possa trabalhar na empresa. Nós temos, como eu disse, nós temos tratado a pessoa com deficiência na sua inteireza, né? Então, nós temos atividades na área do esporte. Acho que São Paulo talvez seja o estado que mais desenvolve o paradesporto no Brasil. Eu falo isso com muito orgulho. Nós temos o Centro de Treinamento Paralímpico, que é uma referência no mundo inteiro. Quem não conhece, fica o convite para conhecer. Fica no quilômetro 11 da Avenida Imigrantes. São 20 modalidades esportivas hoje, com competições nacionais e internacionais. Vêm seleções do mundo inteiro treinar aqui. Nós tivemos, no ano passado, as Paralimpíadas, lá em Paris. Nós tivemos seleções que vieram, o Canadá, por exemplo, veio para São Paulo, treinar aqui, e daqui foi direto para Paris. Ao lado disso, nós temos jogos escolares para incentivar a criança, fazer a inclusão da criança desde pequeno, né? Então, nós temos jogos paraescolares. São mais ou menos 2.000 crianças que que participam dos jogos escolares por ano. Essas crianças melhores vão para os jogos nacionais. Se não me engano, esse ano vai ter a 15ª versão dos jogos nacionais. O São Paulo ganha as 14 primeiras, porque realmente a atividade do esporte é muito grande. Agora a gente articulou com a Secretaria de Educação uma parceria do Comitê Paralímpico com a Secretaria de Educação. Nesse ano, salvo engano, o Comitê Paralímpico vai assumir o esporte em 70 escolas espalhadas por estado inteiro, para desporto, está levando para desporto o próprio Comitê Paralímpico para as escolas, um projeto de que em 5 anos vai chegar a 900 escolas no estado de São Paulo inteiro. Então, ele está levando para desporto, que é um esporte inclusivo, serve para criança com e sem deficiência. E aí, também, essa criança, a criança com deficiência, praticando para desporto, que se destacar, ela vai ter oportunidade de crescimento dentro do esporte de alto rendimento, e teremos novos atletas de um time brasileiro que tem conquistado a cada Paralimpíada posições melhores no ranking internacional. Hoje o Brasil é o primeiro lugar no atletismo paralímpico. Brasil e China disputam o primeiro lugar no esporte do atletismo. Natação, o Brasil disputa o ranking, o top 5. Né? O Brasil hoje na natação está à frente dos Estados Unidos, está à frente da Inglaterra, da Austrália, só para citar algumas potências olímpicas de natação. Né? E o Brasil hoje ainda não tem medalhas no ciclismo, e o governador determinou a construção do velódromo aqui em São Paulo para treinamento. Nós temos o velódromo no Rio de Janeiro, mas que não tem sido usado para treinamento. Então, a gente vai construir o velódromo para dar suporte. E o ciclismo é a terceira modalidade que mais tem disputa de medalhas. Né? O Brasil ficou em Paris em 5º lugar em medalha de ouro. Quem ficou em 4º lugar foi a Holanda, e a Holanda só teve medalha de ouro no ciclismo. Né? Então, para ver como é importante o ciclismo, e nós nem no Olímpico, nem no Paralímpico tivemos medalha. E por que investe no esporte de alto rendimento? Primeiro, porque o esporte também é um instrumento de inclusão, a pessoa pode se realizar através do esporte, seja olímpico, seja paralímpico. E segundo, porque os nossos atletas, seja no Olímpico ou no Paralímpico, se tornam modelos, exemplos para ser seguidos. Né? As crianças passam a ver que no esporte existe uma oportunidade de vida, uma oportunidade de crescimento pessoal, uma oportunidade de crescimento profissional. Nós temos também na área do esporte o time São Paulo. São Paulo patrocina hoje 155 atletas de alto rendimento. 40% da delegação que estava em Paris 30%, perdão, da delegação que estava em Paris eram atletas nossos, eram 91 atletas em Paris, que conquistaram 40% das medalhas do Brasil. O nosso time, o time São Paulo, que se orgulha muito de compor a delegação, mas só para efeito de verificação do que representa a eficácia da política pública, nós teremos ficado em 12º lugar, se fosse destacado. Teremos ganho de todos os países das Américas, menos dos Estados Unidos e do Brasil. Teremos empatado com a Alemanha, teremos ganho da Espanha, só para ver a eficácia da política. Nós temos o Paresp, criamos agora nessa gestão, que são jogos dos municípios.
Nós vamos ter a terceira edição esse ano. Que os atletas são ranqueados, então muitos atletas que estiveram em Paris participam, porque precisam manter o ranqueamento deles. Enfim, na área do esporte, São Paulo realmente investe bastante. Na área da educação, nós, em abril de 2023, articulamos com a Secretaria de Educação, o governador Tarcísio baixou um decreto que eu acredito que seja o decreto mais completo em termos de política da educação. Eu não lembro o número do decreto, mas eu sei que ele é de 6 de abril de 2023. E é um decreto evidente. Assinar o decreto não significa mudar o mundo, mas assinar o decreto significa assumir a responsabilidade de tocar a matéria objeto do decreto. Então, o decreto fala da cultura da inclusão, fala da acessibilidade. Hoje, eu, recentemente, conversando com o secretário de Educação, Renato Feder, nós estamos investindo hoje em acessibilidade de escolas. Quando eu falo acessibilidade, não é só rampa, é acessibilidade como um todo, é acessibilidade arquitetônica, tecnológica, comunicacional. O São Paulo hoje investe entre obras em execução e em licitação, algo em torno de 300 milhões de reais. Para ter uma ideia, em 2021, que é o número que eu tenho de cabeça, São Paulo investiu 718 mil reais. Nós estamos investindo 300 milhões. Como são mais de 5 mil escolas, e como as escolas foram construídas, em mais de 70% delas, na década de 80 para trás, quando não se falava ainda em acessibilidade, então, é um processo gradativo. Tá? A gente está promovendo essa acessibilidade continuamente, e certamente nós vamos ter orgulho de dizer que nossas escolas são acessíveis daqui a algum tempo. Também na área da educação, nós, em parceria com a Unesp, pesquisa da Unesp, nós criamos um modelo ou orientações para que as escolas de ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio se ambientizassem para que o autista pudesse desenvolver na plenitude todo o seu potencial, que é uma preocupação que nós temos. Né? Eu tenho um filho autista e eu tive a sorte de ter uma escola que conseguiu identificar que meu filho tinha o autismo e ambientou a sala de aula para que meu filho pudesse crescer. E ambientar, às vezes, no caso do meu filho, por exemplo, foi dar 5 minutos, 10 minutos a mais no horário da prova. Isso permitiu que meu filho fizesse a prova com tranquilidade e passasse a ter notas bastante altas a ponto de entrar na USP. E depois, quando chegou na USP, eu estou falando um processo de 15, 20 anos atrás, 15 anos, meu filho está com 33 anos. Então, 15 anos atrás, quando ele chegou na USP, a USP não estava preparada para receber o autista, e aí nós tivemos um problema seríssimo de estresse em casa, e em pouco tempo ele acabou desistindo, ele entrou na FAO e acabou desistindo da faculdade. Depois nós fizemos também na Secretaria um outro trabalho para orientar todos os cursos de ensino superior do Estado de São Paulo, público e privados, da mesma forma, como criar um ambiente adequado para que o autista pudesse estar dentro da sala de aula, como, por exemplo, não fazer prova oral. Não precisa. Né? O autista tem uma das características, dificuldade de comunicação, então não faz prova oral, né? Não tem a necessidade. Nós tivemos recentemente, ainda dentro desse... quando nós entramos na Secretaria, em 2023, nós reconhecemos muito o que foi feito. Ele sempre diz isso. Teve muita gente que fez muita coisa. Mas no caso do autismo, o que nós percebemos? Que faltava uma integração entre as secretarias. Então, tinham iniciativas de secretarias, faltava um plano articulado para trabalharmos em conjunto, com isso potencializar todo o esforço, né? Facilitando o trabalho. E aí foi criado o plano integrado, uma política integrada, PEPTE, uma política integrada em favor do autista, integrando educação, saúde e desenvolvimento social na nossa secretaria, estabelecendo responsabilidade para cada secretaria, um decreto também do 6 de abril do governador Tarcísio, e a nossa secretaria ficou responsável por algumas ações. A emissão da carteira, nós já passamos de 130 mil carteiras emitidas, de 2023 para cá, a qualificação da estrutura de atendimento ao autista, então, só para exemplificar, nós já qualificamos no ano passado mais de 2 mil policiais militares, no estado inteiro. A gente vai
nos reunimos com os policiais militares, qualificamos os policiais militares a como atender. A própria Polícia Militar agora, a Secretaria de Segurança Pública, criou a Ronda Escolar Inclusiva, com veículos adaptados, né? Também para melhor servir as pessoas com deficiência e autistas. Nós estamos agora qualificando o Corpo de Bombeiros. Então, o Corpo de Bombeiros também passar por um processo de qualificação para atender a pessoa com deficiência, né? E nós, nesse trabalho, nós temos investido muito na questão da educação e na questão da pesquisa. Então, nós instalamos em junho o Centro TEA Paulista. O Centro TEA Paulista nós fizemos com 4 eixos. Primeiro, o Centro TEA Paulista e o Centro de Cidadania à Pessoa com Deficiência. Então, tudo que eu for falar para o TEA também tem um atendimento à pessoa com deficiência lá, sobre 4 eixos. Primeiro eixo do atendimento, do acolhimento. Então, nós temos lá a terapia, psicoterapia, uma psicoterapia mais breve, até 10 consultas, porque a ideia do centro é acolher, orientar, né? Então, orientar a família, orientar o autista, orientar a pessoa com deficiência, e depois fazer um encaminhamento para a rede de atendimento, a rede de saúde. Nós temos lá orientação jurídica, nós temos lá atendimento de assistente social, nós temos arte-terapia, nós temos esporte, enfim, nós temos uma série de atividades de acolhimento, não só de pessoas com deficiência autista, mas também das mães. Então, tudo isso também é destinado às mães, além de roda de conversa, a sala de escuta, enfim, uma série de políticas em favor da pessoa com deficiência, do autista e de suas mães. Esse é um eixo. O outro eixo, no Centro TEA, é o Centro da Pesquisa. Então, até a gente está aproveitando o Centro TEA para fazer pesquisa. Nós queremos que qualquer pessoa no Estado que tem interesse em pesquisar, às vezes um estudante tem interesse em pesquisar o TEA, ele tem um espaço onde ele possa ir com uma boa literatura, última literatura. Lá ele vai ter acesso, por exemplo, às teses de mestrado, doutorado da USP, da Unesp, da Unicamp, está tudo à disposição dele. O outro eixo é a qualificação profissional. Então, a qualificação tanto para profissionais que trabalham com pessoas com deficiência e autista, quanto para servidores públicos. Nós tivemos recentemente, como exemplo, a Prefeitura de São Sebastião encaminhou para o nosso centro 360 servidores públicos da área da saúde, da área da educação, para passar por um curso que nós damos lá, destinado a qualificá-los para atendimento da pessoa com TEA. Depois, mandou mais 300 pessoas da área da saúde. Araras também encaminhou um conjunto grande de servidores. Então, a gente tem atendido para qualificar profissionais, e nós temos parceria com as nossas universidades também. Então, os cursos estão sendo desenvolvidos para serem oferecidos no Centro TEA e no Centro da Cidadania da Pessoa com Deficiência. E o último eixo, que é um eixo que para a gente é muito importante, é o eixo da parceria com as prefeituras. Qual que é a ideia do Centro TEA? Hoje, muitas prefeituras querem desenvolver políticas públicas em favor da pessoa com deficiência, em favor do autista. E, muitas vezes, a prefeitura não tem profissionais qualificados para sequer discutir a política pública. Então, a gente recebe vereadores, nós recebemos prefeitos, servidores públicos, secretários municipais, enfim, que vão lá para discutir política pública, para entender. Então, tem uma equipe que vai ajudar a encontrar a melhor política pública dentro da condição, da capacidade do município, inclusive a capacidade orçamentária. Lá no Centro TEA, todas as salas foram projetadas para serem replicadas nas prefeituras. Então, eu vou exemplificar com a sala multissensorial, que hoje é famosa, tem muito vídeo sobre a sala multissensorial, mas, às vezes, não se sabe exatamente o que é uma sala multissensorial. A sala multissensorial é um instrumento de apoio a uma terapia. Então, uma criança, por exemplo, vai fazer uma terapia, tem uma equipe que vai definir qual é a terapia que aquela criança precisa, e, eventualmente, ele pode indicar a sala multissensorial como uma terapia. E, na sala multissensorial, o que da sala multissensorial vai servir para aquela criança? Porque eu vou exemplificar com um caso concreto, uma mãe que foi na sala sensorial porque
houve orientação para ela para ambientizar a sala para uma criança com TEA, um nível 3 de suporte, um TEA mais intenso, para que ela pudesse frequentar a praia. Ela não conseguia frequentar a praia. Então, lá na sala, com óculos terceira dimensão, com o cheiro do mar, a sala tem ambientação também de odor, a sala tem um instrumento lá que vai umedecendo, então umedece a pele da criança para conviver com a umidade, etc. Cores da sala, enfim, tudo ambientizado para aquela criança poder entender um pouquinho o sentimento que ela vai ter quando ela se deparar com o mar. É um exemplo simples, mas é um exemplo de terapia onde a sala multissensorial é oferecida. E na sala, a prefeitura vai, enfim, e vai conhecer a sala. A sala tem todos os recursos, e aí ela vai ver quanto custa cada recurso, para que serve cada recurso. Às vezes ela não precisa de todos os recursos, ela pode fazer uma sala menor ou uma sala maior. E a gente dá um parâmetro de custo também da instalação da sala, porque o mercado, às vezes, isso tem acontecido. Empresas têm oferecido a sala por 400, 500 mil, e a gente mostra que a sala, hoje, com 90, 100 mil reais, você monta uma sala, não precisa chegar àquele valor. Monta com todo o equipamento, você monta com 90 mil reais. Então, esse eixo do atendimento às prefeituras é importante, porque a gente sabe que só com o fortalecimento de toda a rede de proteção, seja pública, seja privada, a gente vai conseguir atender todo mundo no estado de São Paulo. E o governador também determinou que a gente comece a fazer estudo para instalar um centro administrativo, um centro do TEA por região administrativa do estado. São 16 regiões, fizemos em São Paulo, nós estamos agora estudando plano de trabalho, custo de construção, orçando, para começar a levar informações objetivas onde vão ser instalados os próximos centros. Eu encerro de outras políticas que eu podia falar, mas aquela que mais me atrai, eu confesso que é o que eu mais gosto, que é o investimento que nós temos feito em formação, em pesquisa. Pela primeira vez hoje, nós fizemos uma grande parceria com as universidades públicas do Estado, USP, Unesp, Unicamp e Univesp. Criamos a Escola da Inclusão, que é uma escola também voltada a curso para a pessoa com deficiência, para os familiares, para o cuidador, para profissionais, plataforma Univesp, então a gente consegue fazer curso para o estado inteiro. Nós temos hoje, por exemplo, o curso Libras, são mais de 3 mil vagas por mês, e só podemos oferecer isso usando da tecnologia, né? E nós, em parceria com a FAPESP, nós instalamos 3 centros de pesquisa no estado de São Paulo. Nós articulamos para cada universidade a coleção um centro, embora o centro tivesse pesquisadores das outras universidades. Nosso desejo, nosso sonho é transformar São Paulo no grande centro de desenvolvimento de tecnologia da América Latina. Eu sou faxineiro há 10 anos, sou amputado, e há 10 anos comprei uma prótese. Essa prótese é uma prótese que veio dos Estados Unidos. Eu paguei 30 mil reais há 10 anos atrás. Quantas pessoas têm condição de comprar uma prótese por 30 mil reais? E essa é uma das razões, enfim, eu confio muito no plano de trabalho do governador Tarcísio, confio na causa, mas eu queria ver São Paulo podendo desenvolver essa tecnologia, não precisa comprar por esse preço. Quando a gente fala do esporte, alguém conhece aqui a bote paralímpica, que talvez seja o mais inclusivo dos esportes, porque a bote paralímpica é praticada por crianças com um grau de deficiência motora bastante elevado. Então, normalmente, são crianças que tiveram paralisia cerebral, as crianças que não têm domínio da fala, muitas vezes não têm domínio do corpo, e ela vai jogar bote como? Ela coloca o capacete, coloca uma ponteira, que eles chamam de ponteira, aí vem uma pessoa com uma calha mesmo. Essa pessoa fica de costas para a bola, porque não é o calheiro que vai definir aonde vai a bola, é a criança, né, o jovem, o atleta. E essa criança, não raras vezes, pelo olhar, ela vai definindo onde o calheiro tem que colocar a calha, mais alta, mais baixa, para a direita, para a esquerda. Aí ele encaixa a bola na calha e a criança, com um ponteiro, ele bate na bola, a bola desce e vai onde ele... E é emocionante ver uma criança dessa vibrando, uma criança que não tem domínio da fala, não tem domínio, enfim, do próprio corpo,
e vibrando quando alcança um ponto, né? Como tem o ser humano lá dentro para desenvolver. A calha custa R$25.000. Quanta gente pode comprar uma calha para jogar bote? Porque a calha é homologada, poucos países do mundo que fabricam a calha, a bolinha da bote custa R$6.000, o jogo de bola, bote. Então, por isso que a gente pensou na pesquisa. Então, nós criamos 3 centros de pesquisa, um centro de pesquisa na USP, um na Unesp e um na Unicamp, embora, eu reitero, com pesquisadores de outras universidades públicas paulistas e públicas federais, porque nós também fizemos parceria com as universidades federais aqui de São Paulo. Então, na USP, há um trabalho, uma pesquisa para desenvolvimento de equipamento de tecnologia mais destacada. Então, nós estamos desenvolvendo, por exemplo, o exoesqueleto brasileiro. Vocês conhecem o exoesqueleto, aquele equipamento de apoio, né? Foi muito famoso porque a nossa senadora Mara Gabrilli está usando na rede Lúcio Montoro, né? Obrigado, querido. E nós queremos desenvolver o exoesqueleto brasileiro. Por que nós não temos o exoesqueleto? Nós temos pesquisadores de extrema qualidade, nós temos capacidade, a nossa indústria tem capacidade de produção, então a gente está fazendo essa ponte entre ciência e indústria para produzir o exoesqueleto. Um na USP. O da Unesp, que fica em Bauru, tem 56 pesquisadores. Vou falar o número de cabeça, posso errar, mas se eu não me engano, são 17 instituições de ensino superior. Quase 30 unidades, unidades de desenvolvimento, então municípios, que se uniram para desenvolver tecnologia assistiva. Para ter uma ideia, eu uso meu encaixe, a prótese tem o encaixe, né, que vai ao coto. O encaixe é feito de fibra de carbono. A Unesp, os nossos pesquisadores já desenvolveram encaixe de fibra de bambu, que é bem mais barato. Agora estão finalizando o desenvolvimento do joelho, que é caríssimo, né? E o da Unicamp, inteligência artificial para quebra de barreira de comunicação para o deficiente auditivo. O surdo não se comunica, a comunicação do surdo é completamente diferente, não só não é oral, a construção é outra, é gestual. Então, nós estamos com desenvolvimento de inteligência artificial em favor do surdo. Nós temos mais 4 centros que nós estamos criando agora, já homologados da Secretaria, está sendo homologado na FAPESP, um para autismo, um para educação, um centro para o paradesporto. Nós queremos fazer a calha. Por que nós não temos a calha do Brasil? E o 4º centro para deficiente visual. Professor Josemar, quanto custa uma linha Braille? É um bocado de dinheiro. Por que nós não temos uma linha Braille brasileira? Então, esse centro da deficiência visual é maravilhoso. Nós temos pesquisadores do estado inteiro. E os centros também fazem parceria com entidades. Então, nós estamos lá, a Fundação Dorina Novil está participando, o próprio Comitê Paralímpico, por causa do esporte de cego, está participando, enfim. Nós temos um monte de entidades participando do centro. A gente vai conseguir desenvolver tecnologia. E aí eu encerro, e desculpe ter me alongado um pouco mais, mas aqui a gente fala vibrando. Professor Josemar, a gente fez uma coisa que eu tenho um especial carinho por ela. Nós criamos uma disciplina universitária. Dentro da Secretaria. E as nossas universidades paulistas acreditaram na disciplina. Então, essa disciplina foi homologada nos conselhos das universidades. Então, foi homologada para a USP, Unesp, Unicamp e Univesp. Essa disciplina é oferecida de forma facultativa, ela não é obrigatória, ela é opcional, mas é uma disciplina que dá crédito, é uma disciplina como qualquer outra. O aluno frequentar ele vai ter crédito pela disciplina. É uma disciplina que fala de ética, fala de história, fala de direitos, fala de desenho universal. E ela é oferecida para todas as áreas do conhecimento humano. Eu sou advogado. Ela vai ser oferecida para o estudante de direito, para o estudante de medicina,
para o estudante de engenharia, para o estudante de arquitetura, para o estudante de pedagogia, de comunicação. E nós oferecemos, essa disciplina foi oferecida pela primeira vez em janeiro desse ano, pelas 4 universidades públicas paulistas. Nós começamos pelas nossas universidades porque ela é facultativa, a universidade tem que topar fazer. E nós tínhamos uma expectativa, um sonho, de chegar no final do primeiro semestre com 1.000 pessoas frequentando a disciplina. Imaginem nós colocarmos, e nós estamos dando prioridade para o último semestre, o último ano, dos cursos, porque esse aluno está para se formar e ele não vai ter oportunidade de frequentar a disciplina. Imagine se nós tivéssemos 1.000 alunos das diversas áreas do conhecimento humano, 1.000 profissionais preparados, pelo menos, para não ter medo de atender uma pessoa com deficiência. Porque nós temos profissionais que não trabalham com pessoa com deficiência. Imagine o ganho que nós teríamos se, de repente, 1.000 profissionais entrassem no mercado de trabalho para atender essas pessoas, ou para atender também essas pessoas. Nós estamos numa expectativa, esperamos até o final do semestre para as faculdades nos darem, as universidades nos darem os números finais, e tínhamos preparado a festa, porque nós achamos que a gente ia alcançar esse objetivo. Nós não alcançamos 1.000 pessoas. Nós alcançamos 10.000 estudantes de nível superior do Estado de São Paulo, formados nas nossas universidades, numa disciplina que leva a noção, leva a ética, leva a história, leva direitos, leva desenho universal, fala das questões das barreiras, fala do capacitismo, e nós teremos, então, 10.000 profissionais entrando no mercado de trabalho das mais diversas áreas, podendo trabalhar com pessoa com deficiência. Então, essas coisas que empolgam a gente, que fazem com que... Porque, vejam, empolgam não é pela disciplina. Empolgam porque a gente percebe que tiveram 10.000 jovens, 10.000 jovens, que tiveram interesse de conhecer o que é ser uma pessoa com deficiência. Isso é que empolga. Então, eu finalizo por aí, para dizer que eu tenho muita esperança, tenho conhecimento de todas as dificuldades que a gente ainda enfrenta, mas eu tenho muita esperança de que a gente começa a reverter esse jogo, quando a juventude começa a entender que a diferença entre nós não está na deficiência, né? A deficiência é um elemento, não caracteriza as pessoas, né? E valorizando, a partir das nossas diferenças, aquilo que é essencial, que é o ser humano. Obrigado, parabéns ao Sindalesc por trazer esse tema a debate num momento tão especial desse mês de conscientização. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor secretário. Poxa, como foi maravilhosa a sua apresentação aqui, o quanto que foi motivadora, sabe? O nosso sindicato escolheu esse assunto de tratar os trabalhadores com deficiência porque a gente quer também tocar nesse desafio. É um desafio e a gente quer se qualificar para esse debate, para a gente conseguir, nos servidores aqui da Assembleia Legislativa, também conseguir trazer o cuidado e a atenção devida que esses profissionais merecem. Muito obrigado. Posso fazer uma proposta? Pois Então, não? eu vou fazer uma proposta aqui. Vamos montar uma equipe, um grupo de servidores que tenham filhos com deficiência ou filhos autistas, e vamos um dia montar esse grupo e levar num centro paralímpico para eles verem as crianças treinando, competindo, e um dia no Centro TEA também, para eles verem como funciona o centro, e a gente faz uma ação conjunta. A gente faz um dia de visita ao Centro Paralímpico e um dia de visita ao Centro TEA, porque eu tenho certeza que vocês vão ficar, como eu, apaixonados, emocionados com essa visita. Fica o desafio aqui, desafio não, fica a proposta de parceria com as nossas crianças dos nossos servidores. Poxa,
parceria aceita. Seguramente entraremos em contato. E a sua equipe, agradeço aqui na pessoa do Dr. Mastro Mauro, poxa, recebe o nosso sindicato com uma atenção incrível, sabe? Muito obrigado ao Éder também, que não está aqui, mas com quem eu conversei bastante. Eu quero agradecer também aqui a presença do presidente Bruno Lazarani de Lima. Muito obrigado pela presença, representando aqui o seu sindicato. Eu gostaria de... Sindicresp, né? Simpcresp. Desculpa. Tem aqui também. Eu gostaria também de saudar a presença de duas grandes lideranças sindicais que estão aqui acompanhando essa nossa reunião. Nós temos dois presidentes de federação de sindicatos. Então, seguramente, essa sua explanação, a do Dr. Josimar, vai ser replicada em muitos sindicatos no Brasil. Eu quero agradecer a presença do presidente Lineu Mazano, a quem ouviu atentamente, e também de a presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos de Mato Grosso. Olha, veio de longe, hein? De Mato Grosso, a senhora Carmen Machado. Muito obrigado. Eu gostaria de saber se alguém da plateia gostaria de fazer alguma pergunta, Alguém pode fazer pergunta? Tanto ao doutor Marcos da Costa ou também ao professor Josimar. Tem algum inscrito? Temos 2 inscritos. Então, 4 inscritos, que bom. O diálogo vai ser profundo. Eu passo, então, a palavra à presidente Catita para fazer a sua apresentação. Alô? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, a todas e todes. Ao nosso presidente Felipe, aqui da Casa Sindalesp, a toda a mesa, ao nosso querido Dr. Marcos da Costa. Eu posso dizer querido, porque eu quero tomar a liberdade de deixar um abraço da nossa presidente delegada Rose, porque lá do Conselho Feminino, para quem não sabe, o Dr. Marcos da Costa sempre foi um grande apoiador da causa das mulheres, principalmente do Conselho Estadual da Condição Feminina, no qual eu tenho muito orgulho de fazer parte como conselheira, e o senhor sempre nos deu um apoio. Doutor Marcos, para mim, tudo o que o senhor disse, até por ser também da área da saúde, além de ser importantíssimo, eu vejo essa questão da dificuldade das mulheres, como o senhor mesmo colocou, né? Eu sou uma mãe que tive a felicidade de ter uma criança tinha um espectro autista leve, mas com TDAH. E em 2005 era um tabu, na verdade. Então, assim, tinha muita dificuldade, né, para estar fazendo um diagnóstico, para fazer um tratamento. E na escola, como o senhor mesmo disse em relação à educação, formação, nós tínhamos uma dificuldade das próprias professoras entenderem como é lidar com uma criança nesse sentido. Levou muito tempo para nós fecharmos um diagnóstico, levou muito tempo para a gente poder lidar com essas crianças. Então, assim, hoje, graças a Deus, ele é um menino formado, ele é um menino que trabalha, que ele segue muito bem. Mas o que o senhor diz aqui é de extrema importância, essa questão de formação e educação. Quero agradecer o presidente Felipe por essa oportunidade, né? E eu acredito que esse trabalho que o senhor está fazendo dentro da Secretaria de Estado está fazendo muita diferença para muitas mães. E eu acredito que esse é só o início de um trabalho, que eu acredito que vem muito mais pela frente. Então, muito obrigada, doutor Marcos, e quero deixar esse abraço aqui, porque senão a delegada Rose não me perdoaria. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa tarde. Passar a palavra à nossa companheira Marilene. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a mesa em nome do Felipe, que é o secretário. Eu sou do Sindicato dos Auditores da Receita Estadual. Eu fui advogado de vocês. Eu advoguei para vocês.
e moro na Baixada Santista. E eu sou diretora de aposentados e pensionistas, né? E a gente vê muitos colegas já com dificuldades até em relação à idade. Mas eu vejo a falta de acessibilidade, principalmente na cidade que eu moro, na Praia Grande. Lá se privilegia os carros, tudo rampado. A gente vê idosos, cadeirantes, pessoas com dificuldade de andar, andando pelo asfalto, até correndo o risco de ser atropelado por motos e carros. E o que a Secretaria está fazendo com os municípios para ter essa acessibilidade? Eu só fazer um parênteses. Eu, quando estava de cadeira de roda, minha rotina é, eu acordo de manhã e vou até a minha padaria perto de casa. Eu adoro futebol. Eu tenho que brincar com o menino lá, que me serve café, né? Que torce para outro time. Não vou falar qual time. E eu, quando eu fiquei um ano mais ou menos de cadeira de rodas, eu parei na padaria porque eu não conseguia andar na minha rua. E eu moro num bairro privilegiado. Eu moro em Pinheiros. E até por causa de árvore, nem era a árvore no meio do caminho me obrigava a desviar e ir para a rua, para a via expressa. E eu tive uma situação de um motorista jogar o carro para cima da cadeira de roda. Porque eu ficava de costas, eu estava de costas para o fluxo, e o motorista ficou bravo de eu estar com a cadeira de roda disputando com ele a via pública, né? E depois daquele dia eu nunca mais saí de casa para ir, enfim, nessa padaria, a não ser quando eu voltei a andar. Nós temos duas questões. Primeiro, a questão de competência, a via é da competência do município, né? E a segunda questão é do desenvolvimento de políticas públicas. Então, o que a gente faz? Não só com acessibilidade, mas também, especialmente com acessibilidade. A gente vem ajustado inteiro, discutindo políticas com as prefeituras, com as câmaras municipais, né? Procurando despertar atenção para temas como esse. Então, a questão das ruas, a questão dos próprios públicos, a questão dos prédios privados. E o governo do Estado, aí não é via secretaria, é via a Secretaria de Governo, tem um dos eixos de trabalho é nas calçadas, né? Nessa calçada, praças públicas, por exemplo, porque a nossa secretaria ela faz articulação. Então, quando vem um projeto ligado à acessibilidade, como está acontecendo agora, em Salto, porque Salto tem uma pessoa que é uma ícone no movimento da defesa da pessoa com deficiência, que é Maria de Lourdes Guarda. Não sei se vão lembrar da história, é uma senhora que passou a vida na cama, ela viveu numa cama hospitalar, e ela era muito religiosa e ela conseguiu uma parceria de uma empresa aérea que concedia a ela 9 passagens, e ela viajou o Brasil inteiro falando sobre a questão da deficiência, mas de uma forma positiva, de uma forma... E ela tem um processo de beatificação no Vaticano, ela passou para a 3ª etapa, e o prefeito de Salto está preocupado porque vai começar, a 4ª etapa já é a santificação do fluxo de pessoas para a cidade, porque ela, embora tenha vivido aqui na Beneficência Portuguesa a vida inteira, ela é de Salto. Então, ele está fazendo um projeto de acessibilidade na praça pública, onde tem a igreja matriz. Então, nós ajudamos, articulamos junto com a Secretaria de Governo para fornecimento da acessibilidade. E também na conscientização para que haja políticas públicas nos municípios para melhorar a condição dos nossos... E agora, por exemplo, só para... Perdoe, que eu lembrei. HC. O HC é o maior complexo hospitalar da América Latina. Ontem nós assinamos um convênio com o HC de um outro projeto que eu não falei, que é o Libras, né? Nós oferecemos hoje, o surdo tem acesso a todos os serviços públicos do Estado de São Paulo hoje, qualquer dia do dia ou da noite, final de semana, feriado, por videoconferência. Então, nós temos a central, ele liga na videoconferência, por videoconferência, em 1, 2 segundos, vem o intérprete de Libras, ele dialoga com o intérprete de Libras, que vai falar com a autoridade policial, vai falar com o médico. Nós assinamos ontem convênio com o Hospital das Clínicas. E é um projeto que nós ajudamos o Tribunal, o HC, junto com a Prefeitura, projeto piloto, onde nós vamos dar acessibilidade em todo o entorno do HC.
Porque hoje, para a pessoa com deficiência, ela muitas vezes no interior, a viagem para chegar até o HC não é a grande dificuldade, é da porta do HC até a unidade hospitalar. É um projeto muito legal da acessibilidade, a gente quer servir como modelo, transformar todo o entorno do HC como acessível. Dou parabéns aí pelo trabalho e só observando que muitos aposentam e vão morar no litoral, né, pela qualidade de vida. Então, precisa prestar atenção lá na Baixada Santista para acessibilidade. Eu fui uma delas, viu? Eu quero tomar muito cuidado, porque eu falo muito. Mas eu, quando estava na presidência da Ordem, eu fiz eu lancei um desafio, porque nós temos as subseções. Para Grande tem a subseção, Bertioga, Santos, Cubatão, Guarujá. Não existia isso. Nós fizemos um ranqueamento da acessibilidade de todas as praias do litoral paulista. Aliás, eu descobri que o litoral paulista tem 200 e tantas praias. Eu não imaginava que nós tivéssemos tantas praias. E aí nós fomos, praia por praia, definindo, a partir de critérios que nós estabelecemos, qual é o nível de acessibilidade. E eu recebi ligação, na OAB, eu não estava na secretaria, de muitos prefeitos, falou, Marcos, mas você fez? E nós divulgamos, saiu em revistas de turismo, que nós dizíamos, olha, de São Paulo são 13 milhões de pessoas com deficiência. Esse pessoal também quer ir na praia, também quer aproveitar as belezas. E o prefeito ligava e falava assim, poxa vida, Marcos, você fez isso sem falar com a gente, então... Eu estou lá embaixo, eu digo, não, prefeito, mas o ano que vem vai ter. Se prepara que o ano que vem só cresce, né? São formas de estimular o investimento em acessibilidade. Obrigado. Passa a palavra ao João, nosso tesoureiro. Boa tarde, ao secretário, boa tarde a todos da mesa. Minha participação, na verdade, é para tão somente parabenizar o Sindalesp pela iniciativa e pela escolha aqui dos palestrantes. Realmente, além de uma verdadeira aula sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido no Estado, tivemos também lição de vida, tanto do doutor Marcos, colega, advogado, como do doutor Josemar. Tive o prazer de conhecer ontem. Seja muito bem-vindo a São Paulo. E eu tenho esperança ainda de ver ele torcendo para o Corinthians. Um dia, viu, doutor Josemar? Você sabe quando eu falei da padaria? Pois é, era corintiano. Então, presidente, parabéns mais uma vez por essa iniciativa, que eu espero que também todos os outros sindicatos comecem a disseminar essa cultura do tratamento que deve ser dado para o deficiente, seja ele físico, visual, de qualquer natureza, principalmente nos locais de trabalho, doutor Marco, que o doutor Josemar frisou com muita clareza, né, essas dificuldades. Então, o sindicato tem por obrigação mesmo correr atrás disso, e nós vamos fazer isso. A gente vem fazendo mais ou menos, como se diz no ditado, meia boca, mas agora a gente vai fazer com mais firmeza, transformar isso numa política sindical aqui na Assembleia. Então, parabéns, e com a permissão do presidente Felipe, ao término, eu queria convidar todos para um pequeno coquetel que está sendo aí ao lado do plenarinho José Bonifácio. Obrigado. Obrigado. Passar a palavra ao presidente Lineu Mazano. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos, a todas. Cumprimentar o secretário, todos da mesa. Parabenizar o Sindalesp por essa atividade, e agora todo agosto, né, Felipe? É uma série de atividades e a gente vem acompanhando. Isso é muito importante para uma entidade que representa, né, os servidores da Assembleia Legislativa, mas que faz diferença na sua atuação no Estado de São Paulo. Eu peço desculpa, não pude participar desde o início, mas assisti quase toda a palestra do secretário e parabenizo
né, pelas colocações. Mas uma coisa que eu fiquei prestando atenção, e aí eu me lembrei que há pouco mais de 4 meses eu tive a oportunidade de ter uma longa conversa com o governador, tratando de uma série de interesse, né, dos servidores públicos e da qualidade do serviço público. E uma das coisas que a gente discutiu naquele dia é o que representa, né, os pesquisadores para o Estado de São Paulo, que, na verdade, precisa aí de um apoio e representa muito. E o secretário falou várias vezes o quanto que isso pode evoluir com o trabalho da pesquisa, para que nós mesmos possamos, né, produzir algo que é tão importante. Então, valorizar a sua fala, mas também colocar que a gente está com essa demanda, que a gente possa valorizar os pesquisadores. E a outra coisa, apesar de a federação estar muito bem representada pelo nosso companheiro Eduardo Becker aí na mesa, mas na oportunidade que o secretário colocou de a gente fazer aí um grupo de trabalho, uma comissão, eu gostaria de colocar a federação à disposição, até para ajudar a coordenar isso, até porque que nós estamos com vários presidentes de entidades filiadas à federação aqui, né? E colocar para o secretário, ok, Felipe? Que a gente possa traçar um plano conjunto, que essa é a nossa meta. É a melhoria do serviço público, é a melhoria do interesse dos servidores, mas no olhar para o todo. As políticas públicas, as políticas sociais, elas são fundamentais e esse é o nosso objetivo. No mais, agradecer. Muito obrigado. Obrigado. Eu passo a palavra também agora para o Eduardo Becker. Mais alguém gostaria de... Ah, tá bem, o doutor. Então, Eduardo Becker. Novamente, boa tarde a todos. Rosauro, tá bom. Estou com 2 presidentes da entidade que eu faço parte, né? O presidente Bruno, do Simpcresp, o presidente Lineu, da FESP. Bom, de um não vou tomar puxão de orelha, do outro não sei, né? Porque eu vou aceitar o desafio. Porque nós temos colegas, né? E assim como dirigente sindical há mais de 10 anos, eu tive a oportunidade de estar sempre atuando nessa questão, ver o meu sindicato atuando nessa linha de defesa, não às vezes do deficiente, mas as pessoas que estão ligadas a ele, principalmente a mãe, como a Kátia colocou. Mãe e pais. E acho muito interessante, então a primeira pergunta é como é que a gente pode dar encaminhamento a essa parceria, para estar levando esses filhos esses filhos com TEA, de espectro do autismo, para poder levar isso aos nossos colegas, aos meus pares. Está levando isso tanto pela federação quanto para o Simpcresp. Aí, na presença do presidente Lineu, faria os encaminhamentos para isso. A segunda, meu presidente Bruno aqui, que tem feito uma viagem mais recente às unidades do Instituto Criminalística, como o senhor bem relatou, nossos prédios são centenários. Nós temos poucas unidades aí com menos de 20 anos, né? Ou seja, estou tocando depois da Constituição de 88, quando foi incluída a questão do papel do deficiente físico, né, da pessoa com deficiência ser acolhida pelo Estado, né, seja ente federativo ou estadual ou municipal. E nossos prédios não são para isso. E hoje nós temos diversos colegas que possuem essas condições especiais, que exigem uma adaptação, já seja um enquadramento em atividades afins, porque até mesmo colegas que eram PCD e sofreram acidentes e agravaram sua condição. Tá? Isso, nós temos esse relato, e é um relato recente, não tem coisa de 2 anos. Então, assim, como é que a gente pode fazer os encaminhamentos para que a secretaria possa estar atuando nisso, e principalmente o quê? Na melhoria das condições de acessibilidade, não só para o profissional, mas sim para o público. Porque nós, assim como aqui nessa casa, e no vídeo da senadora foi relatado, poucos prédios têm acessibilidade. Diante de investimentos feitos na educação, como é que nós, da segurança pública, podemos fazer esse encaminhamento para que nossos prédios sejam mais adequados às pessoas com condições de deficiência? Bom, do evento é só marcar a data. Eu acho que aí vocês podem conversar entre vocês, marcar uma data, vai ser com muita alegria. E eu acho que vocês vão gostar muito. Eu acho que as crianças vão gostar, as mães vão gostar, tanto no Centro Paralímpico quanto, né, no Centro Terra. Em relação aos prédios, a gente tem eu convivi muito isso no judiciário, né? Os prédios do judiciário, muitas vezes o juiz tinha que descer para fazer a audiência embaixo, porque não tinha acessibilidade em muitos prédios.
que são prédios antigos. Então, a gente atua quando tem uma denúncia de algum prédio específico, quando que não teve adaptação, que alguém foi impedido, seja um servidor, seja um cidadão de adentrar aquele prédio público, né? Seja um prédio estadual, municipal, a gente procura fazer o papel que é da Secretaria de Articular, junto ao responsável pelo prédio, a reforma. Isso acontece quase que diariamente. Por exemplo, as estações de trem, né? As estações são antigas, então não tinha um padrão. O trem é o mesmo, eu digo sempre, o trem é o mesmo, mas chega numa estação, o trem está aqui, a outra estação, o trem está aqui. E que impede a acessibilidade. Por quê? Porque não tinha padrão, né? Então, está sendo feito esforço, está sendo feito reforma de estação por estação, são acho, 40 estações, e a estação está sendo reformada, praticamente era destruída e reerguida, porque não tem muito o que fazer. E sem prejuízo das pessoas continuarem frequentando a estação para pegar o trem. Então, tendo situações como essa, comunica a gente. E a gente entra em contato com um órgão competente, com o órgão responsável pelo prédio, para tentar ajudar na reforma daquele prédio para poder dar acessibilidade a ele. Obrigado. Essa palavra a Rosário Almeida, presidente da APASE. Boa tarde a todos, todas presentes a esta sessão, a esse evento. Quero, de antemão, parabenizar o Sindalesp pela proposição da temática, né? Sou do Sindicato de Supervisores de Ensino da Rede Pública Estadual, né? Minha formação inicial é em Educação Especial, então a gente, na educação, tem muitas dificuldades em fazer valer o direito social à educação de qualidade para todos e todas as estudantes, né? Porque nos falta ainda, né, secretário, todas as condições de acessibilidade ao currículo, né? A gente sabe que quando a gente fala de estudantes com deficiência ou com singularidades que necessitam ou de equipamentos, ou de apoio humano, ou enfim, né? Ou mesmo de infraestrutura predial, né? Para que possam ter um acesso pleno ao currículo que todo estudante precisa para a sua formação básica, né? Então, eu só gostaria de parabenizar as falas, né? Pelo olhar inclusivo e acessível, e não o olhar da discussão da adaptação ou da segregação, que a gente percebe que ainda é muito presente na nossa sociedade, o desejo do espaço especial, né? O desejo do colocar na instituição, da institucionalização, né? Da escola especial, do local especial. E aí gostaria que se o secretário ou o nosso palestrante, que tão bem definiu todas as terminologias, né, até a gente chegar na que é mais aceita, inclusive pelos movimentos das pessoas com deficiência, que é o PCD, né, pessoa com deficiência, porque a deficiência não o define, mas é uma característica, né, a discussão de que como que a gente pode, no âmbito da sociedade, compreender que o que a gente precisa mudar uma chave do pensamento, que é a chave do pensamento no seguinte sentido: o que neste lugar, o que neste evento, o que nesta atividade, o que nesta escola, o que neste espetáculo, o que nesta, certo, precisa ser adaptado para que qualquer pessoa tenha acesso pleno e usufrua daquele ambiente, daquele espaço, daquele evento cultural, social, daquela escola, daquele currículo, né? Acho que é isso. E quando que a gente vai, aí assim, é uma provocação muito pessoal, né? Porque a gente fala muito desses ambientes paralímpicos, né? Quando que a gente vai pegar e incluir
né? Na Olimpíada, né? No evento principal, modalidades em que as pessoas com deficiência tenham, né, a sua... Porque a gente tem o Paralímpico depois, né? E por que não no evento principal, se a gente está conversando, se a gente fala de museu acessível, se a gente fala, né? Por que não no evento principal? Aí gostaria que os dois palestrantes, aí o pessoal da mesa pudesse estar respondendo se é a minha visão de não, né? De pessoa sem deficiência, que tem uma importância ser específico, né? Ou se a gente precisa avançar para que aconteça tudo nos eventos principais e que tenha, como fala, acesso adaptado a todos os centros esportivos e modalidades esportivas, educacionais, enfim, acho que é um pouco isso. Muito obrigada. E parabéns, sim, parabéns ao Sindalesp por a gente discutir essa temática tão importante para todo o serviço público. Muito obrigada. Obrigado. Professor? Vamos lá. São duas provocações interessantes, né? A primeira com relação a como pensar os ambientes de forma inclusiva. E aí, desculpa, eu esqueci seu nome. Rosaura. Rosaura. Enquanto você falava, eu estava pensando em dizer para o meu amigo Felipe aqui que o próximo evento seria bom que ele fizesse com audiodescrição e fizesse com tradução simultânea de Libras. Seria um ambiente, né, um evento mais inclusivo, sobretudo em função da pertinência do tema. Eu penso que nós temos uma barreira que é a mais difícil de vencer. A gente vive a barreira da acessibilidade e esquece que a principal barreira é a atitude. Ou seja, as barreiras atitudinais, elas são de uma ordem de grandeza muito maior do que todas as outras, sabe? Eu estudei quase que toda a minha vida em escola regular, quer dizer, eu estudei em escola especial durante o ensino fundamental e o restante da minha vida toda em escola regular. E eu sempre tive essa preocupação. Escrevi um livro sobre inclusão e procurei falar sobre essas barreiras. E eu sempre disse que as maiores barreiras que eu encontrei foram atitudinais. Porque se eu não tinha, por exemplo, acesso aos livros, eu tinha colegas que liam para mim, eu tinha colegas que gravavam em fita cassete para mim, eu tinha uma máquina de escrever que eu levava para a faculdade e fazia prova, mas eu tive professores que me ajudaram muito e tive professores que me disseram: eu não dou aula para cego, cego tem que ficar em casa. E essa barreira talvez seja mais difícil porque ela é a da intolerância. A segunda barreira é a da indiferença, ou seja, a gente passa a fingir que aquelas pessoas não existem e simplesmente a gente faz de conta que não tem nada acontecendo. E a gente tem a barreira do desconhecimento, ou seja, as pessoas muitas vezes esquecem que o mundo precisa ser para todo mundo e não apenas para quem preenche determinadas características físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais. E acho que aí talvez a gente tenha uma margem de possibilidade para avançar. Quanto à sua segunda provocação, eu fiz esporte paralímpico até meus 18 anos. E uma das coisas que sempre me incomodaram é o fato de que o desporto para a pessoa com deficiência não é uma modalidade das Olimpíadas. A gente tem muito essa coisa de dizer, olha, a pessoa com deficiência no esporte está se superando e não procura tratar a pessoa com deficiência no esporte como um atleta que pode ter alto rendimento, um atleta que pode ser profissional daquilo. Ou seja, a pessoa com deficiência está se superando, mas o atleta sem deficiência, de alto rendimento, é profissional e vai longe. A gente precisa mudar isso, sim.
Muito obrigado. Tudo bem, né? Quer falar? Eu só ia complementar dizendo assim, eu acho que é um pouco de medo de competir com as pessoas com deficiência e perderem. Estou brincando. Mas é isso mesmo. Eu acho que essa mudança, eventos como esse, né, que a gente procura estimular no estado inteiro, certamente nos outros estados também, a gente discutir, conversar, quebrar preconceitos, quebrar barreiras. Tem uma frase no futebol que eu uso bastante, né? O medo de perder, ter a vontade de ganhar. Às vezes o profissional, o medo de trabalhar com pessoa com deficiência, porque tem isso, né? O profissional às vezes tem medo, fala, eu vou fazer alguma coisa, eu posso prejudicar, e aí não faz, aí não se aproxima. Então todo esse conjunto de barreiras que o professor mencionou, né? E são todas eras existentes, né? A barreira também do conhecer a capacidade das pessoas. Eu, como sofri um acidente, eu passei pelo laudo do INSS, e o perito do INSS me trouxe uma série de documentos para assinar e foi me passando os documentos, eu fui assinando, ele falou, isso aqui é para isso, aqui para isso, aqui para isso. Aí uma hora ele falou assim, isso aqui é para sua aposentadoria. Eu digo, não entendi. Não, isso aqui é porque você vai se aposentar. Eu digo, não vou me aposentar. Eu sou advogado, eu vivo disso, não tem por que me aposentar. Então, mas eu, mais uma vez, eu sou um otimista. Eu acho que a gente, dialogando, conversando, quebrando preconceito, quebrando ideias preconcebidas, mostrando exemplos, nós temos muitos exemplos, né? No esporte, na cultura, nas profissões. Eu tenho um amigo, certamente o professor Gismar conhece, um profissional exemplar, um advogado militante, o Misael Conrado. Sim. O Misael é um advogado militante. Quando eu presidi a ordem, ele presidia a Comissão da Pessoa com Deficiência. O Misael foi eleito pela FIFA o melhor jogador do mundo em futebol de cego. Aí você olha o futebol de cego, eu digo, gente, eu brinco com o Misael, eu falo, Misael, como é que você consegue dar drible de corpo? Porque a bola ainda tem um guiso, né? Então, você sabe onde está a bola, mas drible de corpo, você sabe onde está a pessoa, né? Dá o drible de corpo, a pessoa... É maravilhoso, né? E isso vai mudando. Vê a atenção que hoje se dá, pega algumas Paralimpíadas atrás, há 2, 3 Paralimpíadas, não saía nada da imprensa, hoje a imprensa cobre. Talvez nessa última Paralimpíada de Paris, talvez as pessoas tenham parado mais para prestar atenção na Paralimpíada do que na Olimpíada, até por um desempenho que teve o Brasil. Eu sou otimista, eu acho que a gente está avançando não na velocidade, eu sempre também digo isso, porque a gente tem angústia, né? Principalmente a pessoa com deficiência e as mães. Meu problema é para hoje, né? Eu, enquanto mãe, enquanto pai, meu problema é para hoje. E você está falando que a gente está avançando. Trabalhar com angústia é uma coisa complicada, muito complicada, porque eu digo, cada dia que a gente passa, eu sei que, por mais que a gente esteja fazendo, tem muita gente que não teve acesso. Então, angustia quem está desenvolvendo política pública. O que nos tranquiliza um pouco é saber que a gente está tentando fazer o máximo, né? E a gente olha, mais uma vez, quando a gente olha momentos como esse, que o sindicato está se propondo a trazer uma discussão como essa, dar luz para isso, e o sindicato também tem o papel dele, né? Outro dia, lá na reunião, lá na Nova Central, perguntaram assim, o que o sindicato pode fazer para ajudar? Eu digo, comece por contratar pessoa com deficiência. Não é? Comece a contratar pessoa com deficiência, não pela deficiência, mas pelo profissional. Tenha pessoas do seu lado. Permita que as pessoas possam se desenvolver. Então, parabéns mais uma vez à Sindalesp, que a gente possa ter tantos momentos como esse em outros tantos sindicatos. A última intervenção, então, do presidente Bruno, do Simpcresp. Boa noite a todos, boa noite a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar do evento, convidado pelo presidente Filipe Couto. Senhor secretário, doutor Marcos da Costa, muito obrigado pela presença. Eu gostaria de fazer dois questionamentos, na verdade. Fazendo coro com o doutor Becker e com a colega que aqui estava, que questionou a respeito das condições no litoral. De fato, eu venho visitando as nossas equipes e núcleos do interior. E a realidade, comparado com a capital, é terrível, né? Eu tive a oportunidade de estar, na semana passada, em Araraquara,
onde junto com o IC, inclusive, tem o IML, onde nós temos atendimento a pessoas, né, que precisam passar por exame de corpo de delito. O próprio pátio é de terra batida. Então, quando chove, vira lama. Né? É impossível sequer que um cadeirante tenha acesso, por exemplo, a realizar um exame com um médico legista. E isso a gente tem observado na maioria das equipes do interior. Então, eu acho que falta um pouco de carinho, talvez, com os nossos servidores que trabalham principalmente no interior, né? A capital chama muita atenção, a gente costuma observar muito investimento na capital, especialmente São Paulo, considerada uma das maiores cidades do mundo, mas eu acho que é fundamental que o interior, que aquilo que acontece no interior chegue ao governador e que ele, de fato, invista um pouco mais, especialmente nessa questão que nós estamos discutindo aqui de acessibilidade, né? Banheiros, por exemplo, elevadores. Sei que em uma das equipes do interior, onde o Instituto Médico Legal fica no segundo andar, não tem um elevador, por exemplo. Eventualmente, havia um vereador, um deputado à época, e aquilo foi midiático, né? Outro ponto é que, infelizmente, embora nós tenhamos o servidor, e aí eu me refiro especificamente ao servidor que eu represento, né, o perito criminal, ele precisa pedir ao seu superior hierárquico, que vai subindo até chegar ao pedido de autorização. E, no meio do caminho, eventualmente, o superior pode pedir o menor tempo de afastamento. Ele tem direito, acho que a 30% de redução. O chefe dele pode pedir 10%. E se, eventualmente, ele não consegue isso, para piorar, ele tem que judicializar. E se ele não é vinculado a um sindicato, ele tem que arcar com as custas, né, do advogado. O advogado sabe bem como funciona. Se quer, pode dar desconto, né? A OAB não permite isso. Então, eu acho que seria necessário um ajuste nessa legislação, reduzir um pouco essa burocracia, facilitar que, de fato, a lei ela possa ser aplicada e não exista somente no papel. Muito obrigado. Bom, obrigado. As duas coisas, uma assim, toda a política que a gente desenvolve, isso o governador Tarcísio tem insistido muito, a gente tem que fazer para a capital, para o litoral interior. A gente sempre tem essa preocupação. Então, o Centro-Terra, por exemplo, a gente está dialogando com as prefeituras, fizemos o Centro-Terra para dar apoio às prefeituras, né? E a gente tem essa preocupação porque o cidadão ele tem que ter acesso à cidadania, né, plena, independente do local onde mora. Às vezes demora mais tempo para chegar no interior, às vezes demora. Hoje nós temos o Diário Oficial Eletrônico. Eu vou dar o exemplo do Diário Oficial Eletrônico. Quem propôs a legislação para criar o Diário Oficial Eletrônico fui eu. Eu era presidente da ordem e a minha constatação. O Diário Oficial era impresso na capital, maior mídia do mundo, e ia para o interior de ônibus, de caminhão. Ia sendo distribuído. Então, quem morasse em Presidente Prudente recebia o Diário Oficial com 2 dias de atraso. E o prazo para o advogado, de 5 dias de embargo, ele perdia 2, ele só tinha 3. E aí, quem levou a proposta de criação do Diário Oficial Eletrônico na legislação do Congresso Nacional fui eu. Eu tenho essa visão. Tudo que a gente faz aqui, a gente sempre tem preocupação, se não chega imediatamente, de encontrar o caminho para chegar, de pelo menos qualificar o servidor local para que o servidor possa nos ajudar. Por isso que a semana passada eu fui para 6 cidades. Toda semana a gente está no interior, conversando, dialogando com as prefeituras. Não é só com a prefeitura, não. Com as câmaras municipais, com as entidades da pessoa com deficiência, eu sempre faço questão de visitar, com as mães, com as pessoas com deficiência, a gente faz eventos. E aí tem uma parte que é competência do município, e a gente, mais uma vez, a gente dialoga com os municípios para tentar estimulá-los a abraçar a causa. E uma parte que é competência do Estado, tem um problema de orçamento, às vezes a gente não consegue com o orçamento cumprir tudo, então a gente tem que priorizar também, enfim. Mas se tiver, como eu disse, tiver situações pontuais, específicas, cujas dificuldades alcancem tal monta que impeçam um servidor de trabalhar, um cidadão de ter acesso ao serviço público, contato à secretaria. Nosso papel também é esse. A gente ajuda nesse diálogo, a gente faz muito isso. Mesmo nesse diálogo de mediação, não só com órgãos do Estado, mas com municípios e privados também. Eu acabei de conversar com o diretor de um clube de futebol que cadeirantes tiveram dificuldade de assistir um jogo, né? E estou conversando com a Federação Paulista de Futebol para a gente fazer um trabalho conjunto de qualificar os atendentes dos estádios para que eles saibam como trabalhar a pessoa com deficiência.
Teve um torcedor do Corinthians que eu acho que foi em Limeira, vai ser um jogo ali de muleta, policial militar, aquele policial militar não tinha passado para a qualificação, dizer que a muleta podia servir de arma, então para brigar, então ele não queria que a pessoa com deficiência entrasse, né? Então a gente falou com uma da Polícia Militar, que tem feito um trabalho de qualificação, se voltou para lá para qualificar, chamar esse profissional para saber o que aconteceu lá. Então, conte com a gente nisso, viu? E a outra coisa da qualificação e a outra? A legislação. Legislação, a gente procura, tendo dificuldade, mais uma vez, conversa com a gente. Às vezes não é legislação. Às vezes a própria pessoa não conhece a legislação ou não sabe trabalhar com a legislação. Então, tendo dificuldade desse tipo, conversa com a gente, que a gente vai entrar em contato certamente com a chefia, entender o que está acontecendo e procurar facilitar o acesso ao direito, né? E, enfim, e fazendo com que o pai a mãe possa ter mais tranquilidade no convívio com a criança com deficiência. Muito obrigado. Professor Dr. Josimar Araújo, também secretário de Estado Marco da Costa, muito obrigado por terem enriquecido tanto o nosso meio de formação sindical, e com certeza o nosso sindicato sai daqui com o compromisso de ter que atuar em prol desse público aqui. Senhor secretário e também professor Josimar, eu quero justificar a ausência da nossa secretária-geral, Márcia Maria de Freitas Tescari, que por questão de saúde não pôde estar presente, mas recebo o abraço dela e o carinho, e muito obrigado pela presença de ambos. Eu gostaria de chamar aqui à frente, para me ajudar na entrega dos diplomas aqui para os nossos convidados, a presidente da Federação Sindical dos Servidores lá de Mato Grosso. Já que ela está aqui de tão longe, eu gostaria que ela pudesse sair aqui na foto da entrega dos diplomas para o nosso secretário. Então, Carmen Machado, por favor, já vem aqui para ter essa responsabilidade conosco e também levar para a sua federação o carinho, o abraço dos servidores aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Qual é a primeira? Secretário, eu estou encantada com o senhor. Sou vó atípica e assisti e psicopedagoga de formação, trabalhei uma vida toda no centro de reabilitação. Deus, obrigada de você ter vindo presente. Desculpa ter chegado atrasada. Boa tarde a todos, a todas. Que prazer estar aqui com o Felipe. Disse agora para ele que eu cheguei de surpresa, nem tinha dito que viria, mas que vim. E estou dizendo aqui para o nosso secretário que tive uma oportunidade ímpar de assistir a sua fala. Até porque, recentemente, recebi um grande presente, que é ser vó atípica. Tenho agora o Luguinho, que é o Luiz Gustavo, que é T21, tem síndrome de Down. E eu trabalhei uma vida inteira como profissional de saúde no Centro de Reabilitação Dom Aquino Correia, no meu estado. E agora com esse presente. O senhor falando, né, me deixou assim encantada, sabendo que existe sim, cabe todo mundo nesse mundo. E o mundo inclusivo é uma responsabilidade de cada um de nós. E as atitudes falam muito mais alto do que qualquer outra situação. Então, queria parabenizar a LESP, parabenizar o presidente Felipe e parabenizar todos da mesa, todos os presentes, e o senhor, que a força, a coragem
estejam presentes nesse trabalho tão importante que o senhor vem desenvolvendo. Quiçá que os outros estados também sigam a sua experiência desse trabalho tão maravilhoso, tão importante por um mundo mais inclusivo. Muito obrigada pela oportunidade. Olha, estou tão feliz, tão lisonjeada. Nossa, estou muito feliz, mas muito mesmo, feliz. Fica aqui, já vamos pegar do Dr. Josimar. Maravilhoso. Dr. Josimar Araújo. Pode levantar, doutor? Carmen Calçada. Estou aqui do seu lado. Prazer. Que bom. Muito bom. Olha que maravilha, doutor Josemar. Olha que maravilha, doutor Josemar. Estamos entregando agora um certificado maravilhoso de participação por este momento tão importante, né? Parabenizando o presidente da Alesp e parabenizando o senhor pela luta e pela perseverança de viver num mundo inclusivo, que ainda não é o inclusivo que queremos, mas que será um dia. Muito obrigado, Carmen. Eu queria convidar aqui o nosso diretor de formação sindical agora para entregar a placa ao poeta, escritor Moreira de Acopiara. Obrigado. Receba aqui, ô Moreira, receba essa singela lembrança aqui do Sindalesp, em homenagem a todo o seu trabalho, toda a sua carreira, e principalmente por você ter vindo participar e prestigiar nosso evento aqui com tanta dedicação da sua parte. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos. Vem aqui, quero dar um abraço aqui na presidente da federação. A gente sai daqui com a sensação de dever cumprido, de ter ocupado esse espaço de diálogo. Senhor secretário, muito obrigado. Eu sei como foi difícil para o senhor estar aqui, mas o senhor também se esforçou demais, juntamente com o nosso amigo e professor Dr. Josemar Araújo. Preenchemos essa lacuna que os nossos trabalhadores com deficiência aqui da casa precisavam de um evento como esse. E agora a gente sai daqui com um compromisso de botar a luz nesse assunto, de ter uma comissão qualificada e de, sobretudo, trazer essa dignidade que eles precisam e também conquistas necessárias, como foram abordadas pelo professor Josemar Araújo. Então, convido todos vocês para que possam também continuar o nosso diálogo num coffee break aqui ao lado. Teremos mais poesias do escritor Moreira e também vamos poder dialogar um pouco mais sobre as táticas e estratégias de enfrentamento para conseguirmos uma sociedade mais inclusiva. Muito obrigado a todos e está encerrado o mês de formação sindical do Sindalesp 2025. Muitas das vezes os trabalhadores com deficiência, eles têm uma grande dificuldade de se reunirem e tratarem dos seus assuntos politicamente. Então, o papel do sindicato é justamente dar voz, justamente colocar luz na realidade de vida que eles têm. Então, nós queremos pautar esse assunto, discutir com a categoria, conversar, colher sugestões, justamente para saber qual condução a gente vai tomar para bem representar esses trabalhadores.